Boa tarde, Jean. Boa tarde, queridos amigos, queridas amigas, queridos e queridas ouvintes. Este é o programa Semente Abstrata nesta sexta-feira. Hoje é dia 21 de julho de 2023. São 15 horas e 30 minutos aqui na capital de São Paulo. Falo diretamente das ondas da Rádio Vibe Mundial, 95.7 FM. Estamos também no ar ao vivo na página da Rádio Vibe Mundial no YouTube. Você pode também nos acompanhar no aplicativo e também no YouTube. Eu sou João Paulo Hack Miranda e falo novamente com vocês. Portanto, nesta sexta-feira, não é? Quando temos aí o Sol entrando no signo de Leão, mas eu não vou falar especificamente sobre essa questão hoje, tá bom? Mas a entrada do Sol no seu domicílio em Leão é sempre um momento astrológico auspicioso, claro, se nós soubermos nos conectar, se nós soubermos aí a forma de nos conectar ao nosso Sol, de nos conectar à nossa luz interior, porque é claro que o influxo do Sol através do signo do seu domicílio se torna mais forte, se torna mais intenso. Mas, de qualquer forma, eu vou voltar um pouquinho para falar sobre a mudança do eixo dos nodos lunares que ocorreu na última segunda-feira, dia 17 de julho de 2023. Na última segunda-feira, hoje é sexta-feira, dia 21, a mudança do eixo dos nodos lunares ocorreu na segunda. E eu vou falar especificamente sobre esse tema da mudança do eixo dos nodos lunares, primeiro porque existe um impacto muito grande astrológico, energético, consciencial, tá certo? Porque os nodos lunares dizem muito respeito a questões ligadas aos resgates de questões coletivas, podemos falar karmas coletivos, e também mostra um caminho da oportunidade de superação, de sublimação, de transcendência mesmo destes karmas. Podemos dizer que os nodos lunares, eles indicam, por um lado, o lado do nodo sul lunar, não é? Ele indica os karmas a serem resgatados, e o nodo norte lunar representa o caminho de resgate, o caminho de libertação. Nós podemos dizer que o nodo norte lunar, ele indica o Dharma, ele indica o caminho para nós, a humanidade como um todo, e cada um de nós em particular, nós entrarmos cada vez mais em harmonia com o Dharma, Dharma que significa a lei justa e perfeita, que é simbolizada nos arcanos maiores do tarô pelo arcano 8. O arcano 8, a justiça, portanto, fala dos mistérios, né? Fala fala de Dharma como a balança, como expressão da balança da justiça, e a espada representando aí o karma, né? Quando a espada da justiça desce, é justamente para restabelecer o equilíbrio universal, que é a lei do karma, que é a lei da causa e efeito. Então, o eixo dos nodos lunares, ele fala o quê? Da astrologia no sentido de destino. Ele está sinalizado, ele está posicionado em determinado ponto dos nossos mapas astrológicos particulares, não é? E, ao mesmo tempo, ele também, ele rege a questão dos nodos lunares, eles também dizem respeito às questões coletivas, às questões ligadas à humanidade, às questões ligadas à própria evolução e destino dos povos, das nações e do próprio planeta Terra. Então, quando ocorre uma mudança do eixo dos nodos lunares, como ocorreu essa semana, existe podemos dizer, uma mudança de rota, tá? Existe uma mudança de rota e aí é trazido o quê? É como se fosse trazido um novo pacote, novas experiências que devem ser experimentadas
pelas civilizações, pela população, pelo planeta Terra como um todo. Aí dependendo naturalmente do karma, né, da carga kármica a ser resgatada em determinado ponto, em determinado ponto do planeta Terra, em determinado país, com relação a determinada nação, a determinada cidade, a determinado povo, a determinada família, e aí vai, gente. Essa questão de se fala de karma é uma questão muito delicada, é uma questão muito complexa, muito profunda, muito complexa. Existem hierarquias, no caso nós chamamos uma hierarquia assúrica, que são seres, são consciências elevadíssimas, chamadas lípicas, como nos ensina o professor Henrique José de Souza, esse grande iniciado brasileiro, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose, da hoje Sociedade Brasileira de Eubiose, não é? Ele nos ensina que e também, claro, a sabedoria iniciática das idades nos ensina que essa hierarquia é chamada hierarquia dos lípicas que são os senhores do karma. Mas aí realmente é um assunto bastante complexo e bastante profundo, né? Ao mesmo tempo muito interessante, muito enigmático, muito interessante, porque toca a todos nós, não é? Porque nós, enquanto indivíduos, individualmente, não é? Se nós estamos aqui encarnados, é porque nós temos karmas a resgatar, nós estamos submetidos à lei do karma, à lei da causa e efeito, nós ainda não a transcendemos, não é? Ainda não estamos em Dharma, não transcendemos a roda de nascimentos e mortes, o arcano 10, que eu sempre menciono, não é? A roda do karma, a roda dos nascimentos e mortes, que é o arcano 10, a roda da fortuna ou a roda de samsara. Então ainda estamos, né? Nós estamos aqui. Nós e 8 bilhões de pessoas encarnadas aqui no planeta Terra, estamos, portanto, dentro da roda de samsara, estamos submetidos, né, sujeitos aí à lei do karma, à lei da causa e efeito. Então, gente, contextualizando para o momento atual com relação aos eixos dos nodos lunares e essa mudança que aconteceu no último dia 17 de julho. Vamos lá. Ponto interessante em primeiro lugar. No dia 17 de julho, na última segunda-feira, foi um dia de lua nova, portanto, Sol e Lua em conjunção. Sol e Lua em absoluta conjunção. Primeiro dia do ciclo lunar, não é? A lua nova no signo de Câncer. Alguns dias antes, o Sol já havia passado pelo 13º grau de Câncer, fazendo o seu alinhamento com a estrela Sírius, que é um aspecto, não é? Representa o próprio Sol espiritual, o próprio Sol oculto com relação ao planeta Terra, os seus influxos, né? Os influxos ocultos do Sol vêm da estrela Sírius, constelação de Caleb, constelação do Cão Maior. Aí, portanto, nós tivemos o Sol alinhado com a estrela Sírius ali por volta do dia 4, 5 de julho. A Lua, entre o dia 16, ali entre o dia domingo, dia 16, tá certo? No domingo, dia 16 de julho, também fez esse alinhamento com a estrela Sírius. E aí no dia 17, Sol e Lua se encontram em bodas alquímicas, sinalizando aí o primeiro dia de lua nova. Todo primeiro dia de lua nova é um dia muito forte, de grande influxo de consciência, de grande influxo espiritual, não é? É sempre um dia que nós devemos prestar atenção, né? Que nós devemos procurar nos conectar à nossa essência, à nossa espiritualidade, ao nosso eu superior, né? Da forma como nós encontramos, como nós temos, né, a maneira como nós buscamos a nossa conexão com a nossa espiritualidade, com o nosso eu superior, seja através da nossa religião, da nossa fé, do caminho espiritual que nós escolhemos, não é? Da conexão consigo mesmo, enfim. Mas é sempre o primeiro dia de lua nova, é um dia muito importante, é um dia muito auspicioso,
nós devemos sempre procurar estar mais conectados à luz, à nossa luz interior, à nossa consciência superior nos primeiros dias de lua nova. Coincidiu, claro que coincidências não existem, mas de qualquer forma, a mudança do eixo dos nodos lunares coincidiu justamente com o primeiro dia de lua nova, né, neste ano aqui de 2023. O eixo passou de Touro a Escorpião, não é? Estava nesse eixo desde janeiro de 2022, desde janeiro de 2022 até agora julho de 2023, o eixo dos nodos lunares transitaram entre Touro e Escorpião. No caso, o eixo norte, o nó do norte, Touro, e o nó do sul, Escorpião. Foram 545 dias de trânsito, 1 ano e meio exato. São 18 meses o período em que os nodos transitam em determinado eixo zodiacal. No último dia 17, os eixos entraram em Áries Libra. Os nodos lunares entraram no eixo Áries-Libra. O nó do norte em Áries e o nó do sul em Libra. Lembrando que o eixo dos nodos lunares, eles se movimentam naturalmente de forma retrógrada. Então estava no Touro-Escorpião, que é o segundo e oitavo signos zodiacais, e agora os nodos estão em Áries-Libra, que são o primeiro e o sétimo signos zodiacais e representa o primeiro eixo, na verdade, o primeiro eixo dos signos, né? O primeiro eixo do zodíaco, o eixo Áries e Libra, primeiro e sétimo signos zodiacais. Pois bem, gente, esse movimento ele já chama bastante atenção porque justamente Áries e Libra, né, eles vão representar até o momento que os nodos chegarem ao próximo, no próximo estágio, né, que eles vão entrar em Peixes e Virgem, isso vai acontecer na transição do ano de 2024 para 2025, e justamente entre os dias 31 de dezembro e 1º de janeiro. 31 de dezembro de 2024 e 1º de janeiro de 2025. Interessante nós observarmos isso, que vai ser o momento em que os nodos lunares, não é, eles vão ter feito uma transição completa pela roda zodiacal, não é? Porque eles vão estar terminando Áries Libra e vão entrar no sexto eixo, que é o eixo Virgem e Peixes. Isso vai acontecer, repito, entre 31 de dezembro de 2024 e 1º de janeiro de 2025. O eixo Áries Libra, gente, ele representa... como Áries e Libra são signos cardinais, não é? Eles são signos que representam iniciativas, novos processos. O trânsito dos nodos lunares por esse eixo traz questões como o nó do sul, e o nó do sul está relacionado... O nó do sul também, gente, é chamado de cauda do dragão. O nó do sul e o nó do norte, eles representam nó do sul, a cauda do dragão, nó do norte também chamado da cabeça do dragão. Esse eixo também é simbolizado pela figura mítica iniciática do dragão. O dragão representa o quê? Uma serpente alada. Vejam que o Ouroboros, que é o símbolo da roda zodiacal, que é o símbolo do infinito, é representado o quê? Por uma serpente que morde a própria cauda. O dragão, ele é uma esfinge. O dragão, ele é uma serpente alada, muito, muito associado ao simbolismo da esfinge. A esfinge, como eu já disse, é aquela que guarda os mistérios da alma humana e da evolução das almas humanas como um todo, aí tendo relacionado, portanto, com a alma mundi, que podemos dizer que é a conjugação de todas as almas, né, presentes, de todos os corpos psíquicos encarnados no planeta Terra, eles formam como um todo o que nós chamamos de alma mundi ou anima mundi. E esse fenômeno está relacionado diretamente ao eixo dos nodos lunares. Porque esse eixo dos nodos lunares, ele fala justamente o quê? A cauda e a cabeça do dragão.
a cauda e a cabeça da esfinge. Tá? Vamos lá. O que acontece? Os nodos lunares, eles não são planetas, eles não são signos, eles são pontos. O nodo lunar, ele é um ponto em que existe a intersecção, tá certo? Da órbita da Lua com relação à eclíptica. Os nodos lunares, eles dizem respeito, portanto, a esse ponto de intersecção que faz o caminho do Sol com relação do Sol com a Terra. O movimento de rotação da Terra sobre o seu próprio eixo, né? Aí tendo a Terra no sentido geocêntrico, com a Lua seguindo esse movimento da Terra, tá certo? Tanto no sentido geocêntrico, no movimento de rotação, como também no movimento de translação, que é o movimento que a Terra acompanhada pela Lua faz ao redor do Sol. Então esses pontos de intersecção dos nodos lunares, de intersecção dos pontos, né, desses pontos de extremidade da Lua, são chamados dos nodos. Quando esse ponto aponta para baixo, não é, no sentido descendente, é o nó do sul. É a cauda do dragão. Quando é um ponto de ascensão, de subida, é o nó do norte ou cabeça do dragão. Tá certo? Então, existe essa relação direta com esse jogo, não é? Do Sol, da Lua e da própria Terra. É por isso que os nodos lunares, gente, estão relacionados diretamente aos fenômenos dos eclipses. Os eclipses sempre ocorrem, não é, quando o Sol e a Lua se alinham ao eixo dos nodos lunares. Tá? Então, quando Sol e Lua estão em oposição, alinhados ao eixo dos nodos lunares, nós temos o eclipse lunar. Quando Sol e Lua estão em conjunção, alinhado ao eixo dos nodos lunares, da cabeça e da cauda do dragão, nós temos o eclipse solar. Tá? Por isso que os eclipses também são tão importantes quando se fala de análise de astrologia preditiva no sentido coletivo. Por isso que eu já falei em algumas ocasiões que os eclipses, eles são catalisadores de eventos coletivos, eles são catalisadores de energias, são eles que trazem, não é? É como se eles abrissem a porta para que essa carga kármica, não é? Essa carga kármica a ser resgatada, não é? Seja aí, vamos dizer, numa linguagem bem simples, distribuída, né? Aí conforme o karma ser resgatado por determinado país, por determinada região do globo, por determinada cidade, por determinada família, e por aí vai. E por determinada pessoa, individualmente. Então, tudo isso, pessoal, tem relação essencial com os nodos lunares. Então, vejam a importância que os nodos lunares possuem. Então, voltando, né, ao eixo dos nodos lunares em Áries e Libra, o eixo Áries e Libra, ele fala de questões novas, realmente novos movimentos. Esses novos movimentos, essas questões novas a serem trabalhadas, elas vão servir de motor para os próximos, podemos dizer, os próximos 18 anos, quando os nodos forem transitando no seu sentido retrógrado de Peixes Virgem até chegarem novamente ao eixo Áries e Libra. Tá? Então, o trânsito dos nodos lunares por Áries Libra, né, e principalmente com o nó do norte, que indica o caminho o caminho da libertação, o caminho do realinhamento à Dharma, a lei justa e perfeita, estando em Áries, não é? Vamos procurar nos afinizar com o melhor do arquétipo de Áries. Áries tem um sentido muito, né? Áries é um signo de Marte, Áries é um signo do fogo cardinal. Áries significa o quê? As iniciativas, a coragem.
Áries é o signo da exaltação do Sol, é um signo com um componente solar, um componente de fogo muito forte, não é? Essa grande energia que, se bem canalizada, não é, bem trabalhada, trabalhada com inteligência, canalizada e trabalhada com inteligência, ela é o motor, ela é o combustível que faz com que nós realizemos aquilo que nós nos propomos a fazer, nos propomos a realizar no sentido de construção. O lado negativo, a recíproca é verdadeira. Se essa energia não é bem assimilada, não é bem canalizada, não é? Normalmente ela se transforma o quê? Em revolta, em conflito. Então, pelo lado negativo, não é? Como esse eixo fala também dos conflitos e das relações, aí falando das relações entre as pessoas individualmente, das relações sociais, dos grupos sociais, e aí num contexto maior da relação entre os países, etc., envolvendo comércio, etc. e tal, diplomacia, isso pode trazer também, não é, um aumento das tensões relacionadas aí a esse ambiente que nós já temos presente de guerra, não é? De conflitos de guerra. Já temos a guerra na Ucrânia, por exemplo, uma guerra acontecendo na Europa. Temos muitos pontos de tensão que nós precisamos ficar atentos, não é? Todos nós, vigilância dos sentidos para todos nós, não é? Muito, muito, muito recomendável. Mas veja o seguinte, esse eixo, gente, esse eixo Áries e Libra, tá? A última vez que ele esteve, né? O último período em que o eixo dos nodos lunares esteve em Áries e Libra foi exatamente entre o dia 26 de dezembro de 2004 e 16 de junho de 2006. Ou seja, há exatamente 18 anos, agora 18 anos e meio, não é? Que o nodo norte, né, o nodo norte e o nodo sul deixaram Touro e Escorpião na transição ali do dia de Natal de 25 para 26 de dezembro do ano de 2004. E nós tivemos nessa data um evento trágico, terrível, né, mas muito impactante, que foi aquele grande tsunami que ocorreu na Ásia, não é, que ocasionou aí a morte de mais de 200 mil pessoas. Nós podemos ver aí uma causalidade muito grande, não é? Vejam, na transição do ano de 2004 para o ano de 2005, 2005 foi um ano importantíssimo ocultamente, não é? Para as questões do destino do mundo, do destino da humanidade, não é? Um ano essencial, o ano que marca o começo o começo efetivo da era de Aquários, da era de Maitreya, não é? O ano de 2005, que nós estamos agora há 18 anos, né? Estamos essa fase, né, que começou em 2005 e chega agora a 2023, nós temos o que? A força do arcano 18. Veja que são 18 anos que os nodos lunares levam para fazer a sua volta pelo zodíaco. E entre 2004 e 2005, né, tivemos esse fato do tsunami na Ásia. Não vamos dizer, né, não vamos vibrar para que isso aconteça, claro, né? Vamos observar o que vai ocorrer. Mas, de qualquer forma, recomendo, não é, eu como astrólogo, como estudioso da ciência iniciática das idades, vamos procurar nos conectar ao lado luminoso, principalmente da energia de Marte, da energia de Áries, não é? É o sacrifício como o sacro ofício, como o trabalho sagrado, que é o trabalho em prol da evolução do gênero humano, em prol da união e da fraternidade entre os irmãos, e principalmente, gente, principalmente do respeito e da tolerância que todos nós devemos ter
uns pelos outros, independentemente das nossas visões políticas, das nossas visões espiritualistas, das nossas visões de vida, das nossas filosofias de vida. Tolerância e respeito e boa educação sempre em primeiro lugar. Eu deixo aqui um grande beijo, um grande abraço. Na semana que vem estaremos de volta com mais um programa Semente Abstrata.